Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Se você não me conhece, eu sou Eliane Pascoal, conhecida também como costureirinha. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar, junto com o apoio da Boutique das Rendas, a como produzir um jogo americano quiltado. Então eu quero te dar uma dica de como vai ser a nossa aula. Se você não é muito íntima do quilt livre, fique tranquila, eu também não sou, mas a gente pode aprender junto. Que tal se eu aprender e trazer essa aula aqui pra você? Quer aprender? Conta aqui pra mim nos comentários que quem sabe eu posso trazer essa aula aqui. Mas se você não é, fica tranquila, por quê? Nessa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer um quilt lindo, maravilhoso. É um quilt reto, fácil de fazer, e para fazer esse quilt, a gente vai utilizar essa novidade que vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas, que são as réguas para quilt. Então lá na loja tem vários modelos, tem essa daqui de coração, que claro, já é minha queridinha, tá? Mas vocês encontram outros modelos lá, além de encontrar também os tecidos, manta R2 que vocês encontram lá na loja da Boutique das Rendas. Então corre lá na loja para você separar todo o seu material e a gente fazer esse passo a passo juntinhas. Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês o site da Boutique das Rendas. Já aproveito para deixar também para vocês o meu cupom de desconto, que vocês sabem, você pode ter desconto nas suas compras de até 10% de desconto. O desconto lá no site é acumulativo, então aproveite para garantir um desconto nas suas compras e ainda assim abaixar ainda mais o custo do seu material. Quem que não quer um descontinho, né? E se você estiver chegando agora no canal, não esquece, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Quando você curte esse vídeo, se inscreve no canal, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e entrega para mais pessoas. E essa é a forma de você incentivar o meu conteúdo e ajudar esse canal a crescer. Então vamos lá? O passo a passo é super simples, eu vou ensinar para vocês a como fazer o quilt, tá? Utilizando as réguas, e vou te ensinar dois tipos de acabamento. Como você fazer esse jogo americano fazendo com viés, com canto mitrado, e se você não é muito íntima do viés, tá tudo bem. A aula também vou te ensinar, ó, como fazer a peça assim, rebatendo, que também fica um charme, fica lindo. Se você faz peças de mesa posta para vender, esse jogo americano vai ser um sucesso aí no seu ateliê. E aí, estão curiosos? Então, vem comigo e vamos ao passo a passo. Para fazer o nosso jogo americano, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Eu vou estar utilizando essa linha aqui, que ela serve tanto para bordado, como serve também para você costurar. Eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos que eu sempre costuro com a linha de bordar. Eu vou abrir aqui a embalagem. E eu gosto de costurar com a linha de bordar justamente por causa do brilho que ela causa nas nossas peças. E como aqui eu vou fazer um quilt, eu vou estar utilizando essa linha de bordar. Esse cone aqui é de 4.000 metros e você pode utilizar tanto na sua máquina doméstica como na sua máquina também reta industrial. Só regule aí a tensão para você ficar com um ponto bem bonito e dá para costurar tranquilamente e o efeito nas nossas peças é incrível. Aí escolhi também lá no site da Boutique das Rendas esses composês de tecidos e vocês encontram dessa forma. Você pode comprar corte de 50 centímetros ou de 1 metro. Eu peguei aqui 50 centímetros cada um. E aí aqui é o seguinte, eu decidi brincar, tá, com esses dois composês, na verdade é a mesma estampa, só muda o fundo, que um está em Tiffany e outro em bege. E aí para poder fazer o forro, né, a parte do avesso, eu peguei esse poeirinha aqui, que aí ele casa com as duas estampas. E essa é uma dica bem legal para vocês, sempre assim na parte do forro, né, nessa parte aqui que não vai aparecer, você pode dar preferência para utilizar um tecido liso ou um tecido mais em conta. Porém, esse jogo americano também dá para você utilizar ele como um jogo dupla face. E aí fica ao seu critério se você quer utilizar estampas florais, tá? Ou como eu vou fazer uma estampa floral e um fundo, né, que ele é liso, mas ele tem um poeirinha e eu acredito que dê para vocês ver aqui no vídeo. Aí eu ainda não tenho certeza, tá? Mas já separei aqui. Tô aqui, vou utilizar nesse vídeo uma renda de voal, mas não é certeza que eu aplique na peça, mas estou aqui já falando para vocês. Tem rendas lindas lá na loja. E aí
Também vou utilizar uma manta, essa daqui é R2, resinada dos dois lados. Pode ser também R1, fica ao seu critério, mas R2 vai deixar melhor o resultado do seu trabalho. Então, nós vamos cortar a nossa manta e o nosso tecido medindo 32 centímetros por 43. Eu decidi fazer esse jogo americano um pouquinho menor do que estipulado como padrão, tá? Eu acho que essa ficou uma medida legal. Então, aqui, ó, já cortei o meu tecido também, ó, 1 centímetro maior. Tanto que para aproveitar ele, ó, tô utilizando até aqui a auréola do tecido. E aí, ele vai ficar 1 centímetro maior. E o forro também, tá? Eu corto, ó, o forro maior que o meu tecido. Para poder fazer nessa medida que eu tô sugerindo no vídeo, que é de 32 por 43, dá para vocês fazerem utilizando a estampa 50 centímetros de estampa Tiffany e 50 centímetros de estampa bege e mais 1 metro do tecido de forro, ou seja, com 2 metros no total, dá para vocês fazerem 7 jogos americanos nessa medida que eu tô passando para vocês. Eu vou estar fazendo aqui 6 jogos, então, ó, o que sobrou pra mim, ó, são esses pedacinhos aqui, esses retalhinhos e um pouquinho mais de forro. Depois, dá pra fazer alguma peça, alguma coisa, ó, porque o tecido é bem bonito, tá vendo? E se você quiser fazer no padrão, na medida que é padrão, que é o que o pessoal mais faz, que é 40 por 50 centímetros, dá para fazer certinho aí 6 peças, utilizando a mesma quantidade, tá? Aqui tem 1 metro do tecido estampado e 1 metro do tecido de forro, sendo 50 de cada estampa. Então, eu vou passar o meu tecido para ele aderir melhor na minha manta e nós vamos usar a estrela desse vídeo, que são as réguas para quilt, que vocês encontram lá na Boutique das Rendas, tá? Olha aqui que linda que são as réguas. Essa daqui é de coração, então são desenhos exclusivos da loja da Boutique das Rendas, as réguas. Tem esse modelo aqui, ó, que ele tem um quilt único. E tem esse modelo aqui, ó, que é maravilhoso, que ele é conhecido como 3 em 1. Como que funciona? Deixa eu colocar aqui o meu tecido atrás, porque eu acho que de repente fica melhor para vocês conseguirem enxergar. Ele tem aqui, ó, essa onda, tá vendo? Ó, tem a onda. Tem também esse zigue-zague e tem aqui, ó, a numeração na minha régua, que daí também serve para você poder estar fazendo o quilt reto, tá? E agora eu vou explicar para vocês como vocês podem utilizar essas réguas e compor aí vários desenhos para você produzir as suas peças. Nessa etapa, eu passei o meu tecido sobre a minha manta, tô utilizando a manta R2 aqui, e aí eu coloquei alfinetes bem na beiradinha para segurar bem. Por quê? Nós vamos movimentar bastante o tecido e isso pode fazer, né, com que o tecido se desprenda, porque a cola da manta, ela é uma cola que ela segura, mas conforme o movimento, o tecido pode se soltar. Então, para garantir, eu coloquei alfinetinhos em toda a volta. Agora aqui eu vou começar a riscar o meu desenho que eu escolhi. Fica ao critério de vocês. Essa daqui é a régua de coração. Vou utilizar um tecido escuro aqui, porque eu acredito que fica melhor para vocês conseguirem visualizar. Esse daqui é o modelo do quilt de coração, essa régua aqui. Dá um efeito muito lindo no trabalho, já vou mostrar para vocês. Então, aqui você tem, né, um modelo de quilt, que é o de coração. E essa outra régua aqui, que é super queridinha, é um modelo que tem, ela fala como 3 em 1. Mas eu já acho que ela é 4 em 1, porque ela tem aqui, né, o zigue-zague, ela tem essa onda e ela tem a parte reta. Porém, ela tem um outro modelo de curva de onda também. E aí, a gente pode ir usando a criatividade e compor, usar até várias coisas dela junto. Outra coisa que eu gosto também, essa régua aqui, ó, ela tem
uma marcação, vou chegar aqui pertinho, ó, centralizadora. Então, quando a gente vai fazer pique, essas coisas que a gente junta, né, o tecido no meio, ela tem 30 centímetros e aqui a medida dela vem pra lateral, ó, 15 pra cá e 15 pra cá. E no meio ela tem essa bolinha aqui, ó, que você pode utilizar para poder marcar o centro do seu trabalho. E agora nós vamos riscar a nossa peça para poder produzir o quilt. Esse é o quilt reto, tá? Você não precisa colocar nenhum tipo de calcador especial na sua máquina. Você pode fazer com a máquina doméstica, com a máquina industrial e com o calcador que você tiver mesmo, você consegue fazer esse quilt que é bem simples e fácil de fazer. Eu já fiz alguns aqui, ó, esse daqui é o de ondas, então eu utilizei tanto a curva do lado de fora, como a curva do lado de dentro. E depois você pode ir brincando, fazer todo só com essa curva, no mesmo sentido. Fica meio calçadão de Copacabana. Ou você pode fazer dessa forma, utilizando as duas partes do quilt. Eu adiantei aqui para poder mostrar para vocês. Fiz o quilt de coração, que já é pra mim, olha, um queridinho. Vou aproximar bem para vocês conseguirem ver. Fica lindo, lindo o trabalho. Fiz mais um de ondas aqui na outra estampa de tecido. E aqui eu brinquei, gente, utilizando tanto o quilt, que é o zigue-zague, como o quilt também de ondas. E nada impede também que você possa fazer dessa forma. E agora aqui no nosso trabalho eu vou mostrar para vocês como riscar, tá? Eu vou aqui posicionar a base da minha régua. Importante sempre lembrar para você cortar a sua manta um pouquinho maior que o seu tecido. Por quê? Quando a gente vai fazendo o quilt, o tecido, ele tem uma leve elasticidade. E aí, ó, ele pode ir, ó, caminhando, ó. Mesmo aqui, a hora que eu empurro, ó, ele pode dar uma sobrinha. Se você cortar muito justo, talvez na hora de você refilar, falte aí um pedacinho. Então, sempre corta aí 1 centímetro maior a sua manta, que facilita o seu trabalho. Como que você vai fazer? Da maneira que você preferir, tá? Você pode trazer aqui, ó, a sua reguinha no cantinho e ir riscando a régua de coração. Você pode, se você preferir, com esse lado da régua, tá? Também ficou ao critério de vocês fazer nesse sentido, no sentido do comprimento. Você pode vir aqui, ó, com a sua régua, marcar com ela uma linha reta. E para isso, gente, em todo o tempo eu vou estar utilizando a caneta mágica, que é essa caneta que apaga com ferro, facilita muito o trabalho. Então você pode vir aqui, ó, faz o risquinho. Vou continuar aqui, para facilitar aqui, para o meu trabalho ficar retinho, não ficar torto. E aí você pode posicionar a sua régua aqui, ó. Então eu posso posicionar o bico do meu zigue-zague aqui na minha régua. Eu posso fazer com esse lado, posicionando aqui também, ó, as minhas ondinhas nesse sentido, e depois venho riscando, como também você pode fazer o quilt reto. A graça aqui do vídeo é mostrar pra vocês, né, esses quilts de onda. Então aqui nessa peça eu vou fazer nesse sentido o quilt, porque assim, ó, eu nem preciso riscar 2 vezes, mas eu vou ensinar pra vocês como riscar 2 vezes também. E aí você vai decidindo como você prefere fazer. Aqui na minha peça, ó, eu vou trazer a minha régua aqui, vou posicionar ela dessa forma, eu vou virar nesse sentido que vai ficar mais fácil. Vou posicionar ela aqui, ó, pra alinhar e eu saber que o meu quilt não vai ficar torto. Então, eu venho aqui e, uma dica, o ideal é que você sempre encoste a sua caneta aqui no risco, ó. Por exemplo, ela tem um espaço aqui, então, ó, sempre encosta aqui, ó. Decide qual é o lado que você vai utilizar. Eu gosto sempre do interno. Por quê? Porque se você vem fazendo aqui de um jeito, aqui no meio, passando a caneta de qualquer forma, você perde a medida, tá? E aí você pode fazer uma onda maior, uma onda menor. Tudo bem, também não vai ficar feio o trabalho, mas dessa forma você dá uma padronização.
E aí, para continuar a nossa onda, o que que você faz? Você traz aqui, ó, a sua régua no final, coloca o último no final do que terminou e você vem aqui, ó, e termina de fazer a sua onda, certo? Eu fiz lado interno e lado externo. Como eu falei para vocês, vocês podem também, se quiser, fazer somente um lado, tá? Vamos pôr todos desse lado. E aí aqui, ó, não tem regra, tá? Eu tô deixando um espaço de aproximadamente 1 centímetro, porque é o espaço do estreitamento menor aqui. Então, eu acho legal fazer dessa forma. Mas você que decide, você pode fazer mais assim, larguinho, porque se você estiver produzindo jogo americano para vender, né? Dá mais tempo de produtividade, quanto mais larguinho, né? Menos você costura. Eu gosto assim porque eu acho que o trabalho fica mais bonito. E aí aqui, ó, você traz novamente a sua régua, no sentido da onde você terminou a outra, pra continuar a sua onda. Ó, esqueci de fazer o lado de lá, não tem problema. Eu vou agora colocar a minha régua aqui e eu finalizo aqui, ó, fazendo o lado de cá do meu quilt. E vamos de novo, ó. Vou aqui colocar novamente aqui a minha régua, sempre observando para ver se estou alinhando. Já faço o lado de dentro, certo? Mudo de novo e é dessa forma. Aí eu vou riscar aqui nessa continuidade para vocês verem também o zigue-zague. Então, vou vir aqui, faço o zigue-zague e aí é aquilo que eu falei para vocês de novo. Escolha um lado da sua régua. Se você vai riscar embaixo, ok, tá? Pode riscar no cantinho de baixo e aí você vai riscar todos dessa forma, no canto de baixo. O legal aqui é que o zigue-zague já é duplo, então facilita aqui na sua produtividade, tá? Então, ó, venho riscando sempre aqui no canto de inferior ou no canto superior. Terminei, ó, posiciono a minha régua aqui, ó, no final, acerto ela direitinho e só continuar o meu zigue-zague aqui. E aí, posso riscar de novo. Tá vendo a distância que faz aqui do zigue-zague? Eu acho legal vocês observarem isso, ó. Essa distância que faz aqui. E procurar manter o mesmo padrão. Então, eu venho aqui com a minha régua, ó, procurando acertar e procurando também alinhar. Eu posso fazer desse jeito, assim, tá? Não tem problema, né? Ficaria um pouquinho diferente, mas eu acho que quando a gente alinha, você consegue um resultado mais bonito do seu trabalho. Então, venho aqui, ó, procuro sempre alinhar com o que eu fiz anteriormente, que eu acho que fica mais bonito. Mas é aquilo que eu falei, dá para brincar, dá para fazer vários quilts numa mesma peça e depois você vai fazendo o quilt que você preferir. Ó, então fiz aqui, novamente alinho aqui a minha régua e continuo. Eu acho que ficou bem explicadinho como que é a forma que vocês devem riscar aí o seu trabalho. Então, eu vou riscar aqui, terminar de riscar aqui e já mostro a peça pronta para vocês com os riscos feitos. E uma última dica, se assim você preferir, como a nossa reguinha ela é dupla, você pode colocar, tá? Para ficar certinho, milimetricamente, a última curva no de cima que você fez, ó, a linha aqui. E aí, você vem fazendo sempre o seguinte, tá? Então, terminei aqui, já já a gente vai fazer junto. E agora, eu vou riscar o de coração para vocês poderem ver. Para fazer o de coração, eu vou a mesma coisa. Como a minha reguinha, ela já é reta, eu coloco ela aqui, ó, no final do meu tecido. E aí, eu posso começar riscando. E aquilo que a gente já conversou, ó. Você vem aqui e aí você pega sempre um lado direcionado, tá? Porque senão você vai perdendo as medidas do que você está fazendo. Pode vir, não tem uma regra, só segura bem a sua régua. Pode vir fazendo toda a parte de baixo também, depois você sobe e vai fazendo a parte de cima. Aí fica ao seu critério, da forma que você preferir trabalhar e achar mais fácil. Ó, terminei de fazer esse daqui. Agora, para poder riscar o próximo,
eu coloco o último coração aqui, né, que eu terminei de riscar, na minha reguinha, e aí eu continuo riscando aqui, ó. Venho aqui e continuo fazendo o risco aqui. E terminou aqui mais um, para poder finalizar. E continuo riscando aqui até terminar a minha peça. E aí, fiz o meu risco. Quando ele estiver pronto, nós vamos costurar juntas. Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, para vocês verem de pertinho o risco e o quilt já pronto. E aqui, já risquei um pouco dos meus corações e eu quero corrigir uma coisa para vocês. Eu falei para vocês sempre pegar pela parte de cima. Isso não funciona na régua de coração, tá? Tem sempre que ser pelo lado de fora. Então aqui, ó, o lado que encosta para fora e embaixo o lado que encosta para fora também. Por quê? Se eu fizer tudo para o lado de cima, olha aqui como que ela fica, ó. Fica aqui, o coração, ó, ele desencontra, porque eu encostei em cima. Então tem que ser lado de cima para fora, lado de baixo para fora. E aí, para vocês saberem como que eu fiz a distância, eu fiz dessa forma. Encostei no biquinho final do coração e aí eu venho aqui, ó, riscando. Então, lado de cima para fora e lado de baixo para fora também. Porque senão não vai encontrar certinho aqui na hora de você fazer o seu quilt, tá joia? Então, corrigindo essa informação somente na régua de coração. Nas outras réguas, você pode decidir o lado que você quer utilizar, tá ok? Aqui também, se você quiser, você pode fazer dessa forma que eu tô fazendo, ó, pra pegar ela toda. Porque se eu venho nesse coração aqui, depois eu tenho que montar de novo pra esse final. Então, eu tô vendo bem aqui no finalzinho, encosto a régua aqui, alinho ela com o que eu estou fazendo do lado de cima. E aí, agora, eu continuo aqui riscando os meus corações até o final da minha régua. E aí eu já fico com o meu quilt pronto. Então agora nós vamos começar fazendo o nosso quilt. Eu inicio aqui e aí nós vamos seguindo a nossa risca. Como que vai ser a minha costura para vocês poderem entender? Então eu inicio aqui, venho até aqui, viro aqui, tá? Levanto o meu calcador, se eu não for automático, levanta aqui a manivelinha, tá? Não tira a agulha, deixa a agulha sempre afundada. Continuo costurando até aqui, parei. Agulha afundada, levanto o calcador, giro a minha peça, continuo costurando até aqui. Novamente a agulha afundada, levanto o meu calcador, giro a minha peça, costuro até aqui. Agulha afundada, levanto o calcador até aqui, venho aqui e aqui. E aí a gente começa novamente. A agulha, ela não sai do meu tecido, tá? Então, ela inicia aqui e ela para no final. Então, venho, viro, venho. E assim a gente vai continuando a nossa peça. Agora, então, vamos costurar juntas. Eu vou fazer um pouquinho aqui, vocês olhando a costa, depois eu viro a câmera e posiciono pra vocês. Outra dica também, quando você estiver costurando, sempre costure com as suas mãos espalmadas, tá bom? Quando você estiver fazendo quilt, o ideal é que você sempre comece pelo meio da sua peça e aí você faz para um lado e depois para o outro. Então, meio, faço esse lado, depois faço o outro. Faço esse lado, depois faço o outro. Por quê? Porque a tendência do nosso tecido é se esticar assim. E aí você evite que fique aquela peça com o tecido meio engrugido no meio. Enfim, porque o tecido ele dá uma esticadinha. Porém, como a minha peça é pequena, eu vou começar no canto e vou indo para o final, sempre espalhando o meu tecido. Mas se você estiver fazendo uma peça muito grande, inicie do meio e vá fazendo para um lado e depois para o outro.
Ó, então levanto o meu calcador, vou girar a minha peça. Dá pra você fazer tranquilamente na máquina doméstica também. E aquela dica que eu dei, não se esqueça de diminuir o seu ponto. Eu estou utilizando aqui o ponto de 3.0, tá? Porque se você deixa um ponto muito grande, na hora de costurar, às vezes você passa e você não consegue fazer certinho na linha, tá? Na linha que você riscou. E aqui, ó, eu vou girando a minha peça. Como eu falei pra vocês, eu risquei aqui errado no início e vocês vão conseguir perceber daqui a pouquinho. Eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa primeira peça que eu estou fazendo. E aí, sempre levantando e girando o seu calcador. Passou, como eu fiz um ponto, volta no retrocesso, tá? Tá tudo bem e continua. Levanto o calcador, giro e vou novamente. Esse é um quilt para você fazer com paciência. Então, se a sua máquina tiver numa velocidade bem rápida, de repente vale a pena você diminuir um pouquinho a velocidade da sua máquina para você ter mais controle e precisão na hora de estar fazendo esse quilt. Bom, então aqui eu já fiz uma boa parte e como eu falei pra vocês, tá vendo, ó, que eu risquei pra cima, então ele desencontrou e aí eu fui tentando acertar. O correto é sempre dessa forma, porque daí, ó, o quilt, ele fica certinho. Então, daqui pra baixo, tá tudo riscado bem direitinho. E por isso a quantidade de clips, porque a gente vai virando bastante. Bom, então agora eu virei aqui a câmera para vocês conseguirem ver com mais detalhes. E por isso que a gente precisa de bastante alfinete, porque a gente vira bastante a peça. Tanto faz se você é destro ou canhota, dá para você começar de ambos os lados, tá bom? Eu vou começar por aqui, ó, então eu inicio nessa ponta, vou retirar o meu alfinete. E aí, então eu tô começando como se fosse nessa ponta, eu venho até essa primeira parada, paro, costuro mais um pouco, paro, costuro novamente, paro, venho até o final, paro, venho até aqui, paro, venho aqui, paro, venho aqui e inicio novamente. Então, vamos lá? Se a sua máquina, a minha máquina, ela para com a agulha baixada. Se a sua não parar com a agulha baixada, aí você abaixa a agulha antes de virar. Ó, então, cheguei na primeira parada, levanto o meu calcador, giro o meu tecido, parei novamente, giro o meu tecido, para novamente e sempre a sua agulha afundada. Procura costurar o mais correto possível na linha que você traçou. E aqui seria o final do meu coração. Levanto o calcador, agulha afundada e começo novamente. Então, aquilo que eu expliquei pra vocês. A agulha, ela começa no início e ela só é levantada e finalizada no final. E aqui, ó, a gente vai fazendo novamente, sempre buscando pelo seu risco que você já fez aqui. Ó, levanta o calcador, agulha afundada e vai girando a sua peça. Chega aqui no cantinho, ó, você pode tanto parar
e começar lá de novo, ou você pode vir ao contrário, que é o que eu vou fazer. Eu não tive dificuldade em costurar, ao contrário, provavelmente se você for destra, você deve começar desse lado. E aí é só você ir seguindo a mesma risca aqui, ó, que a gente já fez. Às vezes eu viro o tecido pelo contrário, ó, só para facilitar a forma de eu virar. E aí você pode fazendo conforme o que ficar mais fácil para você. Gente, para fazer capa de almofada também fica lindo utilizar esse trabalho. Bom, então agora eu vou ensinar para vocês a como fazer esse quilt de onda e também o quilt em zigue-zague. Nós já riscamos aqui a nossa peça junta, utilizando a régua de quilt e a caneta mágica. E agora é só a gente ir acompanhando o desenho que a gente riscou. Eu vou começar fazendo primeiro no desenho de onda, é o mais fácil de fazer e também o mais rápido. E eu acho que deixa um resultado lindo. E depois a gente vai fazer o de zigue-zague. Então, eu inicio aqui na minha pontinha, vou retirar o meu alfinete. E aí, vou acompanhando o desenho que eu risquei. Então, ó, meninas, finalizei aqui o quilt de ondas e, ó, fiquem tranquilos, tá? Relaxem quando assim, ó, quando não pegar direitinho em cima da risca. O ideal é, claro, que você passe bem certinho em cima da risca, mas às vezes não vai pegar 100% na sua risquinha. E tá tudo bem. O importante é que você sempre tente direcionar o máximo possível em cima da sua risca. E como vocês viram o tempo todo, você alisando o seu tecido. E olha como o tecido, ó, ele fica bonito e sem ter rugas. Então, aqui a gente vai começar agora a fazer o zigue-zague. E quando chega, ó, a gente começa a costurar assim. Quando chega o ponto de união da costura, tá? Como se fosse duas costuras. Aquela mesma dica, afunda a sua agulha, deixa a agulha afundada, levanta o calcador e continua costurando. Esses dois modelos aqui, ó, são os mais simples e mais rápido de ser produzido. Então, vamos fazer esse daqui agora. Ó, então, chego no cantinho, levanto o meu calcador, giro. A minha máquina, quando eu paro de acelerar, ela já para com a agulha afundada, tá bom? Então, se a sua não parar assim, sempre afunde. Levanto e continuo costurando. E como vocês viram, com todos aqui os trabalhos que eu fiz até agora, do início ao fim, eu tô utilizando o mesmo tom de linha, que aqui eu mostrei no início do vídeo pra vocês, que é um tom off-white e que dá pra gente costurar muita coisa. Dificilmente eu troco a cor da linha da máquina reta, tá? Quando eu preciso utilizar cores, eu prefiro fazer o quê? Costurar na máquina doméstica. Às vezes a gente vai fazer um detalhezinho e aqui eu nunca troco a cor da linha e isso também me ajuda a dar produtividade. Outra coisa também, eu nem cortei a linha, como vocês viram. Na lateral aqui, ó, fui fazendo uma costurinha pra não precisar cortar a linha, nada. Se a sua máquina não tiver corte de linha automático, a minha tem, o modelo da minha máquina é uma Jack A4. Então, se não tiver o corte de linha automático, vale a pena você ir fazendo como eu fiz aqui nos cantinhos, porque daí também facilita para você não ter que ficar limpando o trabalho.
Ó, aqui subo um pouquinho, tá vendo? Até chegar na risca da outra. E aí, ó, já continuo fazendo para o outro. Para a outra curvinha. E sempre esticando o meu trabalho. Como o lado de cá já tá quiltado, agora eu só vou esticando pro rumo do outro lado, tá? E aí, ó, sempre o trabalho que vai girando. E conforme a costura vai se aproximando, nós vamos retirando os alfinetes. E eu vou fazer aqui até finalizar a minha peça. E aqui, então, finalizei o meu trabalho. No finalzinho, eu passei aqui uma costurinha só pra segurar o meu tecido. Eu ainda vou refilar, provavelmente até sai, mas eu quis passar. E na parte de cima também. Agora, eu vou passar com ferro pra poder tirar todas as marcas que ficam da caneta mágica. E aí, a gente vai aprender a como aplicar o forro. E agora aqui, eu já estou com a minha peça refilada e na medida final ela ficou com 31 centímetros de altura por 42 de comprimento. Você pode definir também, fazer a forma que você quiser. Se quiser, dá para fazer também assim, quadradinho e usar como um suplá. Fica, né, ao seu critério, a medida que você achar melhor. Existe uma medida padrão, que eu já falei no início do vídeo, mas você pode modificar, nada impede. E aí, tô aqui com o meu forro, que eu cortei um pouquinho maior. E agora, a gente vai colocar da seguinte forma. Direito do meu forro, eu vou ensinar vocês a fazer duas formas de acabamento, tá? Direito do meu forro com o direito do meu matelassé. Eu vou começar a costurar, deixando uma abertura, tá? Aqui, mais ou menos de uns 4 dedos. Então, eu começo a costurar toda a volta e paro aqui. Retrocesso no início e no final. Pode alfinetar a sua peça para facilitar que o seu forrinho fique bem esticadinho. Por isso a manta R2, tá, pessoal? Porque daí depois a gente passa e ela adere aqui, ó, desse lado e você fica com um acabamento melhor. Todas as vezes que for que lavar, passou o ferro novamente, ela sempre fica grudadinha, fica um trabalho mais bonito. E vou alfinetando aqui a minha peça para garantir que o meu forro fique bem esticadinho. Sempre que eu vou deixar uma abertura para virar, eu gosto de deixar assim, ó, o meu alfinete. Que daí eu já sei que essa é uma marcação para eu saber que nesse espaço eu não devo costurar, tá bom? Dessa forma, aqui o forro ficou assim. E agora eu vou começar então a costurar o meu forro. Vou utilizar uma costura aqui de meio centímetro, tá? De margem. Sempre que eu estou fazendo cantinhos, eu gosto de chegar até o final do cantinho, dou um retrocesso, volto e aí eu viro, tá? O meu calcador, pra daí eu reforçar essa costura. E eu faço a mesma coisa, dou retrocesso, vou até o finalzinho e continuo. E agora aqui com a costura finalizada, eu vou refilar todo o excesso, deixando aqui, ó, essa parte, que é a parte que eu vou desvirar, eu sempre deixo o meu tecido um pouquinho maior. Então, eu vou deixar assim, ó, esse tecido, e o restante eu vou refilar bem rente. Agora, a peça refilada ficou dessa forma, e eu deixo esse excesso sobrando, do lado avesso assim. E aí, em cada cantinho, ó, aquele retrocesso da costura fez isso daqui nos meus cantinhos, tá? E aí, eu vou dar um piquezinho nesse cantinho aqui, sem cortar minha costura, só pra separar e na hora de virar, ó,
Ele faz um acabamento mais bonito. Vou fazer isso nos 4 cantinhos. E pela abertura eu vou desvirar a minha peça. Com a ajuda de uma agulha de tricô, eu venho aqui, ó, e vou desvirando os meus cantinhos e acertando para poder ficar um acabamento bem bonito. Vem aqui, ó. E acerto os meus cantinhos, tá? Aí aqui já tá toda desvirada a minha peça e aqui ficou aquela abertura. Então, eu vou dobrar aqui com a mesma margem de costura que eu costurei e coloco o meu tecido do forro aqui em cima. E agora, para minha peça sentar bem, eu vou passar ela. Então, com a peça passada, ela fica assim agora, ó, bem assentada, tá? O forro adere ao fundo da manta. E agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha, rebatendo tudo e fechando aqui, ó, esse espaço que a gente deixou pra desvirar. Essa costura é bem no cantinho mesmo. Ó, então aqui finalizei a minha costurinha, que foi bem no cantinho aqui, ó, bem na lateral. E aí, vocês sempre conferem pra ver se fechou tudo. Quem quiser, depois pode passar até mais uma costurinha dentro, tá? Eu prefiro não, eu acho que fica um jogo americano bem prático, dá pra utilizar bastante. E depois você pode ir usando aí, como você vai fazer o seu quilt. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer um outro modelo. Esse outro modelo de acabamento, ele fica dessa forma, fazendo a vira pra cima. E a costurinha aqui do lado de baixo fica dessa forma. Para isso, eu coloco o meu tecido de forro aqui do lado de baixo, sendo direito para cima, forro para baixo. Eu cortei as laterais aqui, ó, depois do término, no ângulo de 45 graus, 1 centímetro depois. A gente passa para aderir bem, então deixa aqui alinhado bem o seu tecido direitinho do forro com o tecido de cima que já tá matelado. E agora eu vou começar a colocar alguns alfinetes nas 4 pontas para garantir que o meu tecido não vai sair do lugar e ficar alinhado. Aí o espaço que eu tô deixando aqui, ó, do tecido sobrando para todas as laterais é de 2 centímetros. Eu deixei esse espaço de 2 centímetros porque eu já tinha cortado meu forro e depois que eu decidi fazer assim. Mas se você puder, deixa esse espaço até maior, com 4 centímetros, 5 centímetros, porque você consegue fazer a sua virada até maiorzinha e eu acho que fica até mais bonito. Aí fica do seu gosto pessoal também. Aí agora eu vou começar a passar para poder aderir o meu tecido ao forro. E depois eu acerto meus alfinetes em cima, tá bom? Ó, aqui, ó, ele vai ficar sobrando um pouquinho. Então, eu venho e vou retirando o alfinete e recolocando. Agora, pra facilitar o meu processo, eu vou jogar, ó, essa parte pra cá. Vou sempre passando. E aí, ó, agora que está passado, eu trago o meu cantinho aqui, ó. Que assim, eu garanto que vai ficar tudo com 1 centímetro. E aí, eu venho passando. Então, traz aqui até a sua ponta. Ó, nessas horas é muito bom ter um ferrinho pequeno. Agora aqui, a gente vai começar a dobrar e eu vou colocar os alfinetes segurando a minha peça para facilitar no momento que eu for costurar. E agora eu já alfinetei quase toda a minha peça. Quando chegar aqui no seu cantinho, você vai dobrar aqui, ó. Ele vai dar em torno de meio centímetro para não ficar muito excesso, tá, de tecido. Por isso que eu cortei com 1 centímetro. Aí, aqui, você passa, ele já vai fazer o cantinho pra gente poder fazer o canto mitrado e passa o lado de cá também. E agora, é só você dobrar. E a mesma coisa do lado de cá, pra gente poder formar o cantinho mitrado. E aqui, gente, só a gente ir ajeitando pra ele poder virar
aqui certinho o cantinho, tá? Isso estava por cima, então eu coloquei por baixo. E é só a gente ir ajeitando para poder virar os cantinhos e fazer o cantinho mitrado certinho. Agora que você já alfinetou tudo e fez todos os seus cantinhos, é só a gente começar a costurar para refilar. E aí a nossa peça fica só com uma costura aqui na parte de baixo. Então agora vamos costurar. Quando chegar no cantinho, abaixa a agulha e vira a sua peça. Ó, pessoal, então terminei e o que eu quero mostrar pra vocês é que quando a gente faz dessa forma, e gente, eu já falei desse ferrinho aqui que eu ainda não tinha utilizado, super aprovado, tá? Amei, olha o vapor que ele solta, ó. Não sei se vai aparecer a fumacinha, mas muito bom. E dessa forma aqui, ó, você acaba ficando com um jogo dupla face, tá? E desse lado, fica assim, dessa forma. A gente passa também aqui, ó, pra poder assentar bem os acabamentos. O cantinho fica assim, tá? E está pronto. Aí é só você definir a forma que você prefere fazer. Se você for iniciante, essa forma aqui ela vai ser mais fácil de você fazer, mas não custa você tentar também testar e fazer um cantinho mitrado. A outra ideia também, a hora que você estiver rebatendo, se você quiser, você pode embutir uma renda aqui. Lembra que no início do vídeo eu até mostrei uma renda, eu falei talvez eu use. Eu não quis usar porque como eu fiz ele menor, né, a renda ia ficar muito aqui, perder espaço. Mas se você fizer ele do tamanho tradicional, você pode fazer aqui, ó, essa faixa mais larga, embutir uma renda, vai deixar um acabamento super bonito também. E dá pra fazer essa forma também, que é mais rápida, mais prática e fácil de fazer. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo nessa aula a como fazer um quilt utilizando as réguas de quilt, que são novidades, e você encontra agora lá na Boutique das Rendas. Vou estar deixando aqui no box de informações para vocês o endereço do site. E se você gostou demais dessa aula, aproveita, deixa o seu curtir, porque ele incentiva mais conteúdos como esse. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!